Boa noite a todos. Mais um dia de festividade nas comemorações dos 75 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. É uma alegria imensa receber todos neste ambiente, que não é somente de nós encarnados. Precisamos ter isso em mente, porque se conjugam aqui a humanidade no plano físico, a humanidade no plano astral. Os espíritos desenfaixados do corpo transitam entre nós, sabemos disso. E neste ambiente temos recebido inúmeros corações que têm vindo participar conosco dessas atividades ao longo desta semana, onde estamos trabalhando o livro Memórias de um Suicida. Devido à importância do tema, principalmente no campo de transição que estamos vivenciando, a espiritualidade nos convida a realizar em nós mesmos uma reflexão profunda daquilo que necessitamos trabalhar em nós. Nós vamos fazer uma leitura da questão 946 do Livro dos Espíritos, 946. E do suicida? Pergunta Kardec. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, trabalhando penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. E do suicida, cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritas, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que na sua impiedade esperam a salvação do que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, de fato, favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. Fica para as nossas reflexões essa questão do Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou falando agora com eles desenfaixados do corpo. A presença de vocês é importante para cada um de nós que aqui nos encontramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a cada um de nós, pecadores, não somente agora, ó Mãe, mas no momento de nosso desenlace para o retorno à vida. E assim o seja.
nós vamos convidar um trio que vai trazer uma música para que o ambiente fique suave. Para que através dessas vibrações, todos nós possamos somar com os amigos da espiritualidade e irradiarmos paz, luz, fraternidade a todos os nossos irmãos, estando eles no corpo físico ou desenfaixados do corpo físico, para que Jesus, a luz maior de nossas vidas, nos conduza ao Pai. Sejam muito bem-vindos, na pessoa da Vivian, que carinhosamente aceitou, José Antônio e Luísa. Ela vai falar um pouquinho do grupo deles. Seja muito bem-vindo, estejam à vontade.
Que é uma avaliação desses 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7, esses capítulos fecham a primeira parte do livro. E é interessante que eu tenho uma história também com esse livro, tenho que confessar. Comecei a ler esse livro há uns 2 encarnações para trás, mentira. Há muitos anos atrás, e eu não consegui continuar. Eu larguei ele para lá, ele até empoeirou lá, aí uns 15 anos depois tentei de novo, e demorou assim, uns 20 anos para eu conseguir ler essa obra. E eu me recordo que nessa parte que ele está fechando o processo, né, a exemplo do livro Nosso Lar, que o personagem principal, né, que é o Camilo, ele começa o seu processo de reestruturação no plano do espírito. E é uma questão tão interessante que ele não era espírita, ele era português, era escritor, romancista, poeta. E ele chega lá do lado de lá, né, por esse caminho doloroso do autoextermínio, e começa com muitas dificuldades o processo de ficar de pé. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas a informação espírita acerca da questão do suicídio ela é muito séria, né? Eu costumo dizer que quando os espíritos tratam desse tema, eles são até, na minha opinião, um pouco rígidos. Eles não têm meias palavras com relação a isso, né? Delano leu a pergunta 946, a 943 fala disso também, né? De onde que nasce essa desesperança, né? A pessoa chegar ao ponto de imaginar o autoextermínio. Ele fala da ociosidade, eles falam desse jeito, dos espíritos, né? Do tédio por não nos comprometermos com os nossos deveres na atual encarnação, de uma história já escrita em outras encarnações que terminam com o suicídio. Então eles não têm meias palavras, porque é muito sério realmente. Mas o que nos alenta o coração é que a notícia espírita ela é profundamente consoladora também. Só dela nos contar que
quem coordena os trabalhos de resgate, de reeducação, de acolhimento dos espíritos, nossos irmãos que optaram por esse caminho, é a própria Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Então nós vemos que a organização no plano espiritual ela é complexa. Ela não tem projetos assim em experimentação, não. É toda uma organização imensa, igual ocorre nessa ala do complexo lá, né, que eles comentam, que é a Legião dos Servos de Maria, que é o Hospital Maria de Nazaré. Então, no capítulo 5, que chama o reconhecimento, eles começam o tratamento no Instituto Astral, que é uma ala lá, que começa a colocá-los às voltas com a própria história, porque é essa dinâmica, essa terapêutica que vai levá-los a... Eu fiquei tão assim encabulado com isso, a pessoa, inclusive, reconhecer-se viva no plano do espírito. A perturbação é tão grande que a pessoa não consegue se identificar. Ela acha que ela está tendo pesadelos, que ela está no descontrole psíquico. Então, até isso, o início do tratamento pede. E, quando eles começam esse tratamento, tem um momento de vir aqui de volta. E aí vai a notícia para todos nós. A doutrina espírita possui recursos espetaculares nesse tema, inclusive de reconstrução perespiritual. Processo de uma reunião equilibrada com aquilo que a gente chama de choque anímico, né? Então, o contato de novo com o espírito, com os fluidos materiais, né? Os fluidos que Kardec chama de animalizados, ajuda o espírito à recomposição perespiritual. Então nós vamos imaginar aqueles que usaram diversos métodos, né, para causar o extermínio do corpo físico, eles encontram nos trabalhos da terapêutica fluídica espírita os recursos para se recomporem perespiritualmente. Então o trabalho das diversas células espíritas aí espalhadas pelo mundo, né, graças a Deus agora pelo mundo, é importantíssimo, é importantíssimo. E eu sou o fã desse povo da música, né? Lá na fraternidade tem alguns grupos e corais e tudo mais. E os espíritos explicam o poder da música nessa terapêutica. E as músicas espíritas, normalmente, né, suas letras, suas composições, não levam a esse processo reflexivo, né? De subida vibracional, que é a energia, o combustível que dá sustentação a esses trabalhos espetaculares que a espiritualidade mentora produz. Então hoje nós vamos tentar falar rapidamente, tentando resumir tudo a respeito desses capítulos, e por fim ele nos faz uma homenagem no capítulo 7, né? Ele dizendo, olha, não conhecia o Espiritismo, passa a conhecer, né, os discípulos de Allan Kardec, como diria que em Minas, é nós, e disse da importância do conjunto, né, da compilação espírita na sustentação emocional de cada um de nós. E lembrando dos desafios da vida, né, a gente de memória vai começar a agir nesse momento, ele falando quantos e quantos de nós que enfrentam situações acerbas, situações difíceis, e, no entanto, permanecem firmes no trabalho. E isso é muito importante, realmente. Mas é necessário também a gente participar, eu sempre digo, tirando o espiritismo de dentro do centro espírita. Ele é uma doutrina que coincide com um ciclo do processo evolutivo terreno. Importantíssimo, né? Se a gente fosse olhar, a lei é de, né, justiça, amor, e Emmanuel, né, traduz caridade por verdade. Olha que legal. Ele fala que a melhor caridade é efetivamente a revelação espírita para todos. E como que nós vamos fazer isso? Aonde que nós vamos atuar? Será que o ambiente de atuação do espírito é só o centro espírita? Está na hora de mudar isso, essa é a minha opinião. Então vamos dar um pulinho aqui para a gente ver um pouquinho de números da epidemiologia. É um negócio assustador.
Uma pessoa suicida a cada 40 segundos, 800 mil pessoas suicidam por ano. Consegue pensar num negócio desse? Suicídio está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Suicídio está entre 4 causas principais na faixa etária de 15 a 29 anos. Os nossos jovens estão se suicidando. Será que tem jovens espíritas nesse estudo, gente? Lembrem-se sempre da minha história, tá? O índice cresce em todos os países, etnias, culturas e classes sociais. Vocês lembram antigamente as pessoas falavam, os lugares onde é muito frio, o nível de suicídio é alto. Os lugares em que economicamente é muito estável, o índice de suicídio também é grande. Lembra disso? Não sei se vocês se lembram disso. Tinha essas estatísticas. E hoje? O perfil daquele que pode vir a suicidar, não existe isso mais. Estamos vivendo a transição planetária. Os espíritos que estão reencarnando, nós, né, tem as mais diferentes construções emocionais consolidadas na intimidade. Conseguimos pensar nisso? Aqui as pessoas podem participar, né? Pode. Fique à vontade, tá, gente? Mas tem que verbalizar, porque na telepatia eu tô na aula 1. Tô no infantil ainda. Então nós conseguimos revisitar a nossa intimidade emocional, tentando descobrir, enxergar o que mudou depois do Espiritismo. Conseguimos fazer isso? O que mudou depois que eu entendi o Espiritismo? As minhas preocupações internas, aquelas que a gente não conta nem para o anjo da guarda, são as mesmas. Eu fico doente por causa das minhas demandas materiais, financeiras. Eu me entristeço. Eu gosto de brincar que agora a gente entristece até por um dislike, né? Assim que fala. Você entender que era isso? Falei, vou sair das redes sociais. Se eu ganhar um dislike, eu morro. Imagina perder seguidores. Então, o mundo está nos convidando a uma realidade rápida, uma globalização perversa, conceitos materialistas perversos, e nós espíritos estamos marcando nessa. Você levantou a mão? Desculpa. Diga. Tudo que existe aqui é uma coisa que existe lá no campo. Então, se a gente não está preparado para isso, claro, a gente também não está preparado para isso. Por quê? Porque a gente recebe de lá. Mas aí, o uso que eu vou fazer disso, eu não posso dar internet. Eu não posso dar internet. Então, tem gente que fala pouco nas redes sociais. Tem gente que não tem. Sim. A minha formação religiosa, familiar, tudo isso é o contexto. Aí eu acho que você vai tudo na rede social, pensando, gente, aqui é lá. Quando chegar lá, como é que você chama? Agora preocupei, Vanilda. Vai ter dislike lá também? Nossa, gente, estava ficando animado. Aí danou-se, gente. O que nós temos que pensar com muita seriedade é que... Vocês já viram um livro de Emmanuel que chama Dinheiro? Dá um exemplo. Dinheiro. A gente morre de vontade de ser bem pobre quando lê o livro. Porque o nosso espírito já conquistou um patamar de conhecimento, de amadurecimento espiritual. Emmanuel fala, quando Jesus veio, nós alcançamos a maturidade espiritual. Fizemos 18 anos. Maioridade, maturidade ainda não. Fizemos 18 anos. Então, a análise dos espíritos superiores é de que nós já temos condições
de conviver nos ambientes de alta globalização pela tecnologia, por redes sociais, certo? Sabendo discernir. É isso que você colocou, né? A culpa não é do dinheiro, por exemplo. A culpa é da relação emocional que eu tenho com o dinheiro. Esse é que é o problema. Então é importante a gente pensar que quando o espiritismo acontece, o advento do espiritismo é fruto do planejamento das mentes brilhantes, né, evolutivamente, sob as ordens de Jesus, que avaliam a nossa condição. Obviamente, né, Vanil? As redes sociais, vão pôr entre aspas, que deve ser, né, a tecnologia deve ser a 12G, são diferentes os propósitos e o tipo de coisa que é veiculado no plano do espírito. Não é isso? Totalmente diferente, porque lá não tem como mais a gente disfarçar e criar um avatar para viver aqui. Lá não tem como. E é isso que a gente vai falar hoje. Porque quando a gente estuda o tratamento que é feito lá no Instituto Astral, aí a gente vai ver que todos os espíritos são informados repetidas vezes. Dessa última vez eu li 3 capítulos, 5, 6 e 7. Eu não sei quantas vezes repetiu, falando, olha, somos o que somos. O que cultivamos dentro de nós é a realidade que se expressa no plano do espírito. Por isso que os obsessores são tão chegados. Não é verdade? Amigo íntimo. Né? Depois vocês dão uma lida numa outra lição de Emmanuel que chama O Diabo. Eu vi o chifrinho meu crescendo, o rabinho nascendo, o tridente materializando na mão. Tem outra que chama Legião, daquela passagem, né? Qual é o seu nome, né? Jesus pergunta ao endemoniado, ele responde, meu nome é Legião porque somos muitos. Quando Emmanuel comenta, o que ele fala? Estava repleto, obsidiado. Falou, não, nós somos uma legião de inconformações, de insatisfações, né? É engraçado pensar que quando a gente escolhe o espiritismo, o que acontece? Vamos trabalhar isso. Eu vou só terminar o Brasil aqui, mas não é para a gente ficar triste não, porque está tudo bem. 8 por 100 mil habitantes, né? Um estudo de uma estatística de 2022, causas de autoextermínio, tá? Terceira causa de morte no Brasil, né? No mundo, entre 4 principais, o Brasil já está terceiro, um negócio terrível entre os jovens, né? E nosso país está entre os 8 países com maior índice de autoextermínio, de 12 mil casos por ano, 32 pessoas por dia no Brasil. Vou pular essa parte aqui, porque tem uma coisa que fala assim, em uma sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. 1, 2, 3, 4, 5. É muito preocupante. Muito preocupante. Né? Então, eu acho importante isso aqui. Para cada autoextermínio, para cada suicídio, há em média 5 ou 6 pessoas que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. Então, é um adoecimento, no mais amplo aspecto, né, da palavra, de 5, 6 pessoas em média para cada autoextermínio que ocorre. Cada suicídio que ocorre, 5, 6 pessoas adoecidas. Ok? É preocupante. É uma pandemia. Né? Então, viu, Vanildo? Continuando aquele raciocínio. Quando a gente escolhe o espiritismo, ele é o resultado de um caminhar evolutivo. Quando Jesus vem, ele se auto-intitula, ele deixa que eles entendam que ele é o Filho do Homem. Essa expressão é uma expressão idiomática, né, dos judeus, e tem alguns significados. O que mais importa para nós, e que eu queria realçar hoje, é que Filho do Homem é como se fosse o produto, o resultado das nossas conquistas em termos espirituais. O Espiritismo é outro filho do homem. Jesus vem, aí no seu ministério, no final ele fala, ó, se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Quando Kardec e os demais espíritos comentam isso, falam, olha, essa promessa se consubstancia na doutrina espírita. Né? Vos falará de todas as coisas, vos fará lembrar o que eu vos tenho dito e estará contigo até o final dos tempos. Então é mais uma oportunidade da misericórdia divina. Então quando a gente vem para o Espiritismo, fala assim, ó, é hora de aprender como é a pedagogia do Cristo.
como é a pedagogia de Deus. Então nós recebemos na nossa reencarnação aquilo que os nossos espíritos necessitam no processo de crescimento. Sempre de acordo com aquilo que é dominante em nós. Por isso que na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, como que o homem faz para caminhar pelos desafios da vida de uma forma mais tranquila, mais segura, mais serena? Fala, conhece-te a ti mesmo. Será que isso é uma verdade na nossa intimidade? Será que nós pesquisamos os motivos pelos quais eu me entristeço? Uma grande causa dos processos de suicídio é a depressão. A angústia prolongada. Será que eu vigio isso? Eu pesquiso internamente os motivos das minhas alegrias? É muito importante, porque o Espiritismo nos pede que façamos esses exames. Então nós somos seres essencialmente espirituais, concordam? Todo mundo concorda? O que significa isso? O que significa isso? Somos espíritos, daí? Todo mundo sabe responder. Ninguém respondeu. Porque tem que ser alvo de nossa atenção. Somos espíritos, o que significa isso? Significa que nós não morremos. Ah, parabéns, o que mais? Somos imortais, tá, entendi, o que mais? Principal contribuição espírita. A individualidade de cada espírito é preservada com registros precisos. Depois que nós adquirimos a individualidade, lá atrás nós não a perdemos mais. E tudo que é fruto das nossas escolhas, das nossas emoções consolidadas em nós, fica registrado para sempre. Por isso que é vida eterna. Agora, o nosso tema, você se lembra o nosso tema? A importância da espiritualidade no combate ao processo suicídio. O que é a espiritualidade? É ter um bom contato com os espíritos? Você viu o centro espírita? Eu, por exemplo, lá onde eu frequento a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, eu sou assim com o Glacos. Aí um dia me perguntaram, como é que anda a sua espiritualidade? Nu. Teve uma orientação mediúnica que ele escreveu lá, Glacos, seu amigo. Falei, yes! Alguém tem dúvida disso? E os espíritos superiores, eles velam por nós, eles cuidam de nós, eles né? Nosso guia espiritual, um anjo guardião, ele fica conosco a encarnação inteira. Vocês já imaginaram vocês consigo mesmo a encarnação inteira? Quem é que aguenta, gente? Tem dia que eu não quero nem olhar no espelho. E eles carinhosamente ficam lá. Toda hora eles falam assim, ô Everson, você fez o compromisso lá, cara, já vai descambando de novo. Aí puxa. Uma vez o companheiro contou que lá na reunião mediúnica o espírito falou com ele assim, ainda bem que parou de bater a cabeça e está procurando as causas, ao invés só de sofrer as consequências. Falou só isso com ele. Ele falou, o senhor poderia explicar melhor? Precisa? Outro dia me perguntaram, eles gostam de perguntar isso para o expositor, eu acho que é falta de caridade, hein, Valdir? Perguntaram, eu não sei o que eu vim trabalhar nessa encarnação. Eu falei, vai perguntar para mim. Eu não estou dando conta da minha, mas... Ou eu não sei. Senta um pouquinho, né? Liga uma musiquinha mais suave. Reflete o que a reencarnação está te devolvendo. Pronto. Investe, né? Se joga. Pois não. Sim.
Tem um texto que os Espíritos falam assim, a ansiedade dele era o talento naquela encarnação. Ele ficou em cima da cama na outra, descansando, tirando férias na encarnação. Aí nessa veio com, gen espiritual, mais ansioso. Agora, ansiedade desequilibrada, o que acontece? Vai ficar doente, Mas aquela coisa assim de que não tem muito tempo mais é bom, não tenham dúvida não. O seu Manuel Alves, falava, seu Leão falava que espírita de pijama é fracasso total. E às vezes ele não fica de pijama. Eu sei tudo tem que fazer, não saio de casa, não tenho um trabalho bem, não educo os meus pensamentos, não tenho um momento de prece. Imagina só, gente. A prece de vocês mudou com o passar do tempo? Ou é aquela ainda que tem artigo 1, a linha inciso 1, 2, 3, aí 128 incisos. Vocês explicam direitinho para Deus o que vocês precisam? Porque se somos espíritos, está na hora de mudar isso ou não? Não está na hora. Outro dia, o nosso querido expositor, no encontro de carnaval, ele falou assim, aquela pessoa espírita que faz prece e pede para Deus livrá-la das dores, não entendeu nada. Oi, gente, como diria, eu agarrei uma raiva dele. Porque eu lá, meu Deus, você não está vendo o que está acontecendo, não? Eu estava com tanta pena de mim, eu chorava só de lembrar o tanto que eu era infeliz. Ele fala assim, aquele que pede para afastar as dores não entendeu nada. No carnaval ainda, Eu lá fazendo aquele supremo esforço de equilíbrio emocional, espiritual. Falou uma mentira. Os Espíritos falaram lá no Livro dos Espíritos. A maior parte das nossas dores é causada por nós mesmos ainda nessa oportunidade. Mas as demais, aí você abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Não é assim? Tem alguma resposta que o Espiritismo... alguma pergunta que vocês fizeram para o Espiritismo que ele não respondeu? Duvido. Acho difícil. Só não responde para mim os números da Mega Sena, mas eu perdoo o Espiritismo. O teor de nossas convicções, as nossas paixões, define a nossa atmosfera fluídica, sim ou não? Precisa explicar isso? Não, resumo, o perispírito é um dedo duro. Ele nos entrega. Não adianta tentarmos dissimular. Ok? Emanamos de nós aquilo que nos caracteriza. No livro Ação e Reação, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é Ação e Reação, o instrutor de André Luiz chega perto de um espírito obsessor e fala com ele, como é que você tem tanto poder sobre o fulano? Tudo que você faz, ele corre e faz. Aí ele dá uma gargalhada e fala, todos nós temos um desejo central, além das nossas preocupações periféricas do cotidiano. Então eu vejo, eu sinto, eu percebo o desejo central dele. Aí o espírito, fingindo que não estava me entendendo, como assim? Ele falou, quer ver? Aí foi lá e sugeriu para ele que aquelas terras que ele ambicionava, que queria muito tê-las, que era do seu vizinho, a qualquer custo, já estava até planejando um jeitinho de desencarnar o vizinho, tinha dado certo. Ele estava em dificuldades financeiras e as terras tinham ido a leilão, e efetivamente já eram dele. Ele faz isso. O obsessor fala pro companheiro como se a coisa já tivesse acontecido. Sabe o que acontece com ele? Sai correndo, gritando, rindo, feliz. Aí Paulo fala assim na epístola, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que se vinculam a nós por quê? Com profunda afinidade. Isso tem alguma influência nas questões do combate ao suicídio? O que vocês acham? Há componente de influenciação espiritual nos casos de suicídio? Tá certo? Então, nosso papel, vigiarmos sempre. Nosso papel perante o outro, observá-lo. Agora um detalhe. André Pereira, o livro dele chama Espiritismo e Globalização, Espiritismo e Religiões. Depois vocês
dá uma lida. Ele fala assim: nenhum diálogo se inicia se o real do outro não é para nós uma verdade. 30 segundos para a gente meditar nisso. Não precisa de 30 segundos, não, nós somos muito inteligentes, a gente reflete rápido. Olha que coisa interessante. Se nós iniciarmos o convívio, o contato com aquele que está entristecido, que está depressivo, ou que está na mania, né, que chama, né, euforia, aquele processo dual, nós precisamos ouvir com ouvidos de ouvir. Porque é muito comum acontecer de que aquilo que a pessoa fala não signifique nada para nós e a gente não perceba aquilo como um tema importante para aquele nosso irmão, a nossa irmã. É um carinho de ouvir, como diria o Rubens Alves, né? Tem muito curso de oratória, curso de escutatória, eu nunca vi um. Nós somos assim. E ele fala, uma pessoa que escuta uma demanda do outro e logo em seguida tem o que dizer, ela desrespeita o outro. Ele não começou o diálogo, não, ele está só esperando a vez dele. E a gente não é muito assim? Imagina o expositor espírita nesse processo, gente. Façam preces por mim. Aí já não é um diálogo, é um debate. E normalmente para vencer a discussão, né? Mas nós optamos pelo quê? Espiritismo cristão. Não tem que mudar. Não precisamos ter uma escuta carinhosa, misericordiosa, com compaixão. É muito importante a gente pensar nisso. Bora lá. Escolhi o Espiritismo. Ele trocou a evolução, a salvação pela evolução. Trocou ou não? Mas e daí? Não tô nem aí. Outro dia o cara perguntou assim, o que tem a ver se Deus é único ou se tem um monte de deuses? Falei, nu. É um detalhe importantíssimo. Os Espíritos não dizem que Jesus se permite encarnar junto aos hebreus porque eles tinham a noção do Deus único? Fala isso. Porque o Deus é único, a lei é una. Estamos vinculados horizontalmente. Um pai, todos irmãos. Né? Mas e a salvação no conceito espírita? Foi abolida? Mas a nossa bandeira é fora da caridade, não há salvação. Você está enganado. Mas já viram os espíritos comentar o que é a salvação? Interessante pensar nisso. Porque quando nós introjetamos a ideia de evolução, as consequências são imediatas. Porque não tem nenhum rito que me salva mais. É muito triste isso, Odelano. Eu lembro quando minha filha nasceu, o pessoal falou assim, vamos batizar, porque pelo sim, pelo não, vamos garantir o vai a dois, vai do outro lado. Eu falei, gente, mas nós somos todos espíritas. Um monte de gente que fala nisso. A nossa convicção é assim. Acordamos de manhã confiantes, faz aquela prece linda, se emociona, sai na hora do almoço, já está, nossa senhora, que vida é essa? Né? De tardinha fala, Kardec do céu, volta. É isso? Jesus, cadê a segunda vinda? A Espiritismo fala, não, já veio, tá aí. Momento verdade, Espírito da verdade. É a expressão de como viver encarnado. Anjo precisa de Espiritismo? Deixa eu ver. E não, né? Já não está dentro dele pronto? Nós é que estamos nesse processo. Então eu quero evoluir, mas se tiver um jeito de dar uma salvadinha... Um dia eu falei com o companheiro, cara, dos livros no plano espiritual, quando você começa a ler, é projetado fluidicamente aquelas imagens, você vê o livro acontecendo naquelas telas espetaculares. Ele falou, mesmo? Eu falei, nossa, não é sensacional? Estou doido para voltar. Aí ele falou assim, mas tem que dar uma morridinha. Morridinha. Eu falei, Quando é que a gente vai assumir o Espiritismo? Como extrato, como pilar, como a base das nossas posturas na vida. Vou correr, né? O relógio parou? Que bom. Não está andando, não.
Já falamos sobre isso, né? Somos espírito, ponto. O que isso significa? O que é espiritualidade? O que é ser espiritualizado? A gente consegue pensar nisso? Espiritualizado, tá escrito certo. Quando a gente fala assim, fulano é materialista, todo mundo sabe? Aí quando fala fulano é espiritualizado, o que a gente pensa? Pensa o cara meditando, hein? Mãozinha, fazendo alguns sons. Para que servem aqueles sons? Espiritualizado é isso? Na concepção espírita, o que é ser espiritualizado? A vida nos devolve a reencarnação, com todos os ingredientes que a gente precisa para crescer, para evoluir. Mas diz, somos essência espiritual envolvidos na matéria. Não se apaixone pela matéria. Lembra dessa reunião no plano espiritual, Zé Antônio? Seu mentor falou isso com você? Zé, está voltando, Zé. Abre seu olho. Não é assim? Reencarna. A gente sabe o que é o esquecimento passado? Qual que é a função do esquecimento passado? Sabemos. Por que a gente esquece da outra encarnação? Né? Imagina eu reencontrando com o Delano, lembrando como é que éramos nós dois no passado. Já era problema no primeiro minuto, hein, Zé? Então, André Luiz fala assim, a gente não consegue viver duas vidas simultaneamente. Porque a nossa estabilidade emocional, como é que é? É Pedro, né? Quem dizem que eu sou, meus apóstolos queridos? Aí Pedro se adianta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Boa resposta, não? Daí a 2 minutos e 15, falou, Jesus, está triste? Por que você está falando que eles vão te matar? Bobagem. Aí Jesus fala com ele, afasta-te, Satanás. Não é nós? Completando a frase, ainda diz para ele, não pensas como Deus, mas como homem. E antes, quando ele manda bem, que ele faz a resposta, tu és o Cristo, ele fala com ele, bem-aventurado é Simão Bar Jonas. Aí Jesus está dizendo para ele em outras palavras, Simão, filho de Jonas, você está encarnado, com todas as dificuldades da reencarnação, e ainda assim permite a inspiração nos níveis mais altos, porque ele fala, meu pai que te disse isso. Daí a pouquinho, já está todo desequilibrado. Outro dia eu falei, gente, se morrer um ente querido na família do espírita, está lá escrito, estatisticamente, ele tem direito de chorar só 4 dias. Brincadeira. Aí uma mãe, no final, chorosa, falou, nossa, tem 6 meses que eu estou chorando. Eu falei, não, é só uma brincadeira. Agora, a senhora quer sair da fase do choro? Pai, você quer sair da fase do choro? Porque às vezes a gente não quer. Quem tem uma mágoa aí daquele amigo querido, amiga querida que traiu, que quer me contar? Mas só aceito se tiver mais de 15 anos. Nós cultivamos emocionalmente o negativo. Nós conseguimos acreditar em Jesus quando ele fala assim, não se preocupe com o dia da manhã. A gente consegue? Quando a gente reza, pede na prece pelos nossos filhos, como é que é a prece? Não precisa me contar, porque tem umas mães que exageram. Mas a prece não é? Resumindo prece de pai e mãe, permita Deus que o meu filho tenha uma vida sem nenhum problema, seja bem sucedido, econômico, financeiramente, arrume um companheiro sensacional e desencarne igual um passarinho dormindo. Se ele não se encarnar, melhor ainda. Deixa ele aí. É ou não é? Aí vem para o Espiritismo fala, somos todos espíritos.
Gente, está todo mundo com o braço cruzado. Ó. Me deixa, Everson. Não sou eu, a doutrina que a gente escolheu, gente. Então, o que é ser espiritualizado no ambiente espírita? Vamos pensar nisso. Não é nada místico. É ter uma religião. Vocês vieram aqui porque cansaram da outra religião que vocês tinham? Hein? Tem algum rito religioso? Pode falar, nós somos entre amigos. Quem é que não acende uma velazinha quando o trem está muito apertado? Vai que o anjo da guarda está no escuro, precisando de luz. Tem algum rito? Quando eu vou receber um passe na cabine de passe, é um ato religioso? Mas eu consigo entender que é uma troca energética? E o que é ser religioso segundo o Espiritismo? Vocês viram que muda tudo? Muda tudo. Ah, eu vou na tarefa espírita 5 vezes por semana. Foi muito cuidado, está esquecendo a família, alguma coisa está errada. Quantas tarefas você tem de espiritismo? Deve ter umas 12. Está errado. Diminui aí para você cuidar da família. Pode contar um caso rápido? Lá na fraternidade, chegou um companheiro, atendimento fraterno, ele falou assim, eu tenho uma missão. Quem me deu essa missão foi o anjo, aqueles anjos lá de trás, Iléu, Ilael, Eliu. O anjo da guarda dele era um cara bacanudo. Eu falei, qual seria? Eu falei, eu tenho que ir para França. Eu falei, nossa, gente, missão lá na Europa. E eu tenho que salvar a vida, né? Salvar uma pessoa da morte numa competição de ciclismo. Eu falei, pelo menos tem um esportezinho, né? Ajuda. Eu falei, mas se o anjo falou que você tem que ir, mas quando que é isso? Não sei, eu tenho que estar lá. Aí ele se tornou ciclista. E o cara era disciplinado. Ele já estava dessa finura assim, e andando de bicicleta igual competindo. Eu falei, olha, eu acho importante você pensar o seguinte, você vai salvar uma pessoa lá na França, quer dizer, tá faltando gente boa lá na França, né? Pensei comigo, né? Depois que Kardec desencarnou, não tem mais ninguém que presta lá, não pode salvar essa pessoa lá, não. Tem que ser você. Mas e os daqui, da sua reencarnação, você vai abandoná-los? Não, absolutamente. Então tá. Concentra bem, vê se é isso mesmo, né? Faça preces, pede para o seu anjo aí, o que ele nomeou, né, na época, dá uma orientação e tal. Ele sai e entrou a esposa. A esposa falou, ele abandonou tudo. Ele tinha uma empresa, era um empresário, tinha negócios, ele abandonou tudo. Nem os filhos ele vê mais, por quê? Porque o treino do ciclismo é muito forte, muito pesado. Competições. E a empresa dele está quebrando. Todo mundo preocupado. Falei, nossa, mas como você abandonou? Não vai mais a empresa, pôs lá uma pessoa para olhar, que ele nem sabia se ela tinha condição para olhar, e está perseguindo. Aí uma alma boa, né? No próximo atendimento, na próxima semana, que não fui eu, falou com ele, você acha razoável, depois me contaram, né? Você acha razoável você abrir mão da sua família? Deixá-los aí apreensivos? Em função dessa missão que é? Parece que ajudou. Mas se é um processo de influenciação espiritual, como é que resolve? O tratamento é muito mais complexo. No livro da Sueli Caldas Schubert, né, Transtornos Mentais à Luz do Espiritismo, ela fala, os processos de esquizofrenia, por exemplo, são processos dificílimos de cura. Porque pela pluralidade das influências diversas, diferentes, e os processos mediúnicos provacionais, né, a pessoa lembra dela na outra encarnação e acha que é um novo espírito que está ali, dando instruções, vira aquela coisa dificílima. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, não tem nada de místico no processo de espiritualização. Não tem rito, não tem postura, vou rezar, vou ficar assim, vou ficar assado, vou lá para subir um monte, vou fazer meditação. Não, não tem nada. Então, o que é? É a substituição da visão materialista
pela aplicação do fato da imortalidade às nuances da vida. Olha que legal esse texto. Ninguém entendeu nada, então vamos por exemplo. Como assim? Como que é exercitado no ambiente espírita? Por exemplo, estamos no estudo evangélico doutrinário, certo? Os conceitos que estão sendo trazidos do Espiritismo, eles encontram ressonância em nós? Porque nós sabemos, se nós estamos nos aprofundando culturalmente, né, na cultura espírita, na filosofia espírita, nós estamos nos aprofundando, nós estamos arregimentando recursos preciosíssimos, inclusive no nosso tema, que é o suicídio. Então, quando a gente conversa com o irmão que está com a ideação suicida mais forte, tem que falar com ele, olha, com certeza você está enfrentando dificuldades, você está enfrentando situações difíceis que não se afastarão de você no plano do espírito. Pelo contrário, elas ficam mais fortes, mais intensas. No livro Memórias do Suicida, o tratamento, como eu mencionei, eles revivem o processo deles desde o dia, no primeiro momento, são vários aprofundamentos, desde o dia que a ideia de suicídio nasce. Aí os recursos lá, né, psíquicos, né, dos aparelhos que retiram essa coisa da psique deles. Eu gosto muito de falar que na concepção espírita, é importante dizer isso, quando eu falo psíquico, é o conjunto daquilo que é o todo dos pensamentos somado às emoções que carimbam ela dentro de nós. Existe essa coisa de, ó, eu penso, mas não me emocionei, não teve sentimento, isso é impossível ocorrer. Podem tentar fazer um exercício aí. Qualquer ideia que vier vai estar reunida a um sentimento ou emoção. E isso, com o tempo, projetado há muito tempo, seguidas vezes, cria um tônus vibracional. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida assim, a pessoa que é crítica, que sempre observa o negativo do outro, ele acaba, por causa das questões fluídicas, se tornando aquela pessoa. Tem hora que dá vontade de descer do bode espírita, não dá? A pessoa só vê o lado negativo. Sabe aquele? Só tem notícia ruim para contar? Você contar com ele e falou, não, hoje de manhã o dia amanheceu bonito. É, mas teve um acidente na esquina ali, o cara voou longe, o cara bateu, morreu, quebrou tudo. Fala, não, fulano é um cara tão simpático, suave, bacana, né? É, você que não conhece. E fica nisso. Aí, a pessoa acaba se tornando aquela. Né? Psicanálise tem um nome para isso, não tem? Psicólogos e psicanalistas? Não tem? Esse processo de projeção, não tem isso? Então, aquilo que a gente mais repara é aquilo que está vivo em nós. Então, é muito importante que a gente tenha... Eu estou estudando Espiritismo, estudo evangélico doutrinário. Eu estou contribuindo no processo? Aquilo está me valendo? As vibrações da nossa reunião, será que estão ajudando algum irmão, alguma irmã que praticou o suicídio? Com todo carinho que devemos a todos eles? O que vocês acham? Nós podemos ajudar? Vamos começar agora, então? Vamos equilibrar o teor dos pensamentos? A fim de elevarmos esse conteúdo fluídico, vibracional e curar um irmão que está precisando de ouvir falar do Cristo. Eu adoro essa passagem do Chico, falar, nós estamos com saudade de Jesus. Não é isso que está acontecendo hoje? A gente coloca todo mundo no lugar de Jesus, gente? Sim ou não? Quem que você segue na rede social? Agora tem que contar. É amigo que fala tudo. Toda vez que eu pergunto isso, em qualquer grupo, ninguém responde. Você segue quem? A pessoa que é o seu ídolo na rede social, ele tem a ver com a convicção espírita que você tem? Não é uma pergunta boa? Eu sigo porque todo mundo segue. Ah, o fulano tem milhões de seguidores, então eu vou seguir também. Dedinho nervoso, né? Aí a pessoa fala um negócio bobo lá, e fala, gostei, like. Aí eu vou e compartilho, né? Aí vem um amigo espírita chato, né? Tipo eu, fala, cara, lê de novo o texto. Ele contraria o espiritismo da primeira palavra até o ponto final. Aí sabe o que a pessoa faz? Arranca primeiro, antes de ler, tira. Aí fica lendo lá, vendo se não tem ninguém olhando. Não é mesmo. Mentira, não faço isso não, tá, gente? Mas essa coerência espírito-emocional
Está passando do tempo, que já chegou na transição, como é que faz? Não chegou na transição planetária? Imagina nós aqui, nós somos mais ou menos quantos aqui? Umas 30 pessoas? Imagina nós chegando no plano espiritual e falando com o povo lá hoje. Fiz demais, né? Encarnação útil foi osso. Tinha rede social, precisava de likes, né? Não podia ser cancelado. Não tem isso? Aí quando a pessoa fala, não, isso é uma fake news, mas não foi eu que criei, não. Quem já ouviu uma fala dessa? Não, eu tô só replicando. Ai, André Luiz que eu diga. Na reunião mediúnica, como é que é? A reunião mediúnica tem potencial de cura? Tem ou não? De auxílio? De quebra de link obsessivo? Né? Processos obsessivos consolidados, a reunião mediúnica de educação, né, de tratamento, tem como fazer isso? Eu sou médium de sustentação, não participo de quase nada, que eu fico calado lá, rezando. É isso que é sustentação mediúnica? Não, um processo ativo. Né? A reunião aqui é democrática? Pessoas podem... Às vezes as pessoas têm uma percepção na reunião mediúnica, não falar nada não, só obsediado, pelo amor de Deus, não fala nada. Nós criamos um monte de ritos, de tabus, de regras para a reunião mediúnica. Não deixamos as pessoas se manifestarem. Às vezes a pessoa está ali sensível com determinada característica e vai ajudar todo mundo. Valdir, lá na fraternidade, na reunião lá, que o Espírito chegou, falando com a voz... Essa é uma voz bonita, né? Quando eles querem impressionar, né? Esse cara é locutor de rádio, cantor, né? Da noite. Ele falou, boa noite. Estamos muito satisfeitos com as ações, as atitudes, as tarefas que são desenvolvidas. Rogo a Jesus, permita que vocês continuem. E blá, blá, blá. Um médium mais sensível falou, olha, me parece que o companheiro está só tomando o nosso tempo. Gente, ele deu uma gargalhada, que se a porta não está trancada, a versãozinha estava dentro de casa. E falou, espíritas, nunca leram a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. E vai embora. 459 é aquela, os espíritos influem em nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, muito mais do que imaginais de ordinários são os espíritos que nos dirigem, né? Pergunta famosa. Aí ficamos com tanta vergonha, a gente quase não termina a reunião. Porque o que ele disse para nós? Então nós precisamos entender a mediunidade espírita, mas num processo dinâmico de aprendizado, de estudo, de organização moral, de equilíbrio emocional. Isso é que ser espiritualizado no espiritismo. Exemplos. Terapêutica, que nome, fluidoterápica espírita. Importante. Quando eu entrei no espiritismo, falaram assim, traz uma garrafinha para fluidificar. E eu pensava, uma garrafinha? 500 ml? Eu trazia logo 2 litros. Eu falava assim, vai tomando aos poucos. Não, meu caso é quase né? Eu tenho que beber no golo mesmo. Nós entendemos o que é o processo fluidoterápico, que é um processo de espiritualização. Vocês concordam comigo, não? Né? Aí a gente fica lá perguntando, essa garrafa que está aqui para fluidificar, tem que tirar a tampinha? Vou contar uma história, outra história. Eu gosto de contar história. Um dia eu fazendo estudo, terminei, tinha um companheiro lá no lugar onde a Vanilla está sentada ali, ó, aos prantos. Aí eu fui saindo, eu sou muito humilde, mas eu olhei a pessoa chorando, falei, nu, matei a pau hoje. Estufei o peito, falei, vou passar como se não estiver vendo, mas se ele quiser um autógrafo, alguma coisa, estou pronto. Aí ele me chamou mesmo. Falou, vou perguntar uma coisa. Pois não. Você incorpora tem quanto tempo? Olha isso, gente, falta de caridade. Ele achou que o espírito tinha feito o estudo. Nós, gente, já virei inimigo, já abalou a amizade, falei com ele. Desde que eu nasci, estou incorporado. Vesti um corpite.
Mas o fato de estarmos dentro da matéria não vai tirar a responsabilidade que nós temos pelo aquilo que já caminhamos espiritualmente. Fluidoterapia é um processo de sintonia também. Cuidados, responsabilidade física, mental e cultural. Temos que ter responsabilidade física, tranquilo, né? Mental, vigiar e orar, né? Cultural, precisamos aprender o espiritismo? Ou não? Precisamos aprender o espiritismo. Trabalho regular no bem. O espírita de pijama, já falei, né? Vigilância e atenção às oportunidades. A gente consegue enxergar os acontecimentos da vida como oportunidade de serviço? Dentro da matriz espírita? Na família? No trabalho? Sabe aquela prece pelo chefe, aquele anjo que a gente tem? Todo chefe é um anjo, sim ou não? Não é? Todo chefe é um anjo. Por que é ele que causa em nós? Eu até senti aqui o que vocês pensaram. Ainda bem que vocês não falaram. Não é uma depuração? Não é um processo de reequilibrarmos? De olhar para o outro e enxergar um espírito nos processos dele? Atenções de espiritualização. Valorização dos talentos de espiritualidade. O que são isso? Bom ouvido é um talento? Sabemos ouvir? No caso, suicídio, importantíssimo. Boa vontade e respeito pelos dramas alheios? Temos? Ou nós somos os juízes da internet? Tem demais, gente. Temos um respeito pelo mandato mediúnico, porventura estejamos vivenciando aí nessa encarnação? E o mandato da difusão da doutrina espírita? Do Evangelho do Cristo na luz do Espiritismo? Temos respeito por isso? Cuidados, tá, gente? Ciência, eu sou aquele cabeção, entendo as coisas, posso contribuir? Vocês sabem que os mais comprometidos são os músicos, né? Brincadeira, gente. Porque eles têm esse último talento aí, ó. Talento magnético. Sim ou não? A harmonização pela música tem um processo eletromagnético? Produz cura. É curinha ou cura mesmo? A gente pode querer uma cura bacana? Então não podemos desperdiçar, né? Eu vou pular isso aqui, porque, olha aqui, ele está na cartilha de prevenção ao suicídio editado pela FEB no ano de 2023. Tá? Então ele fala, depois vocês pegam, está na internet, ele fala qual que é a abordagem para auxiliar o processo da questão do suicídio. E ele fala muito, olha, muito cuidado com o que vamos perguntar, falar para a pessoa. Porque a pessoa está se sentindo extremamente solitária em todos os casos. Extremamente abandonada, se sente abandonada por tudo, pela família, pelo trabalho, pelas questões sociais, pela sorte na vida, não tem amores, não tem amigos, não tem para com quem... Tá certo? Então, se a gente chega muito professoral, muito ensinando, isso afasta ao invés de... Sabe quando a gente quer dar todas as respostas? É o processo de oitiva. Agora, uma advertência. A pergunta, você está tendo ideação suicida? É muito importante. Está tendo ideias suicidas? É muito importante. Porque antigamente falavam, não fala isso não. Não existe muitos casos de famílias que nem comentam se tem um familiar que suicidou. Não tem isso? Então a terapêutica diz, olha, é necessário conversar seriamente. Logicamente que o carinho, o respeito pela pessoa não vai te levar a fazer um tipo de comentário desse no meio de todo mundo. Na festa da família. Não. Respeito pelo real do outro. Ok, gente? Então a desesperança pelas questões da vida, não ver luz no final do túnel, começa com esse acolhimento, com esse tratamento empático de respeitar o momento do outro, de olhar para ele dizendo, há um sofrimento emocional importante. Ok? Se dá brechinha de falar sobre o espiritismo, fala, não vá, por favor, por esse caminho, porque ele não soluciona nada.
Pelo contrário, ele potencializa os efeitos da sua ação e, principalmente, o cerne, que é o que conta no livro, nesses capítulos, o cerne que levou a pessoa a praticar o ato. Aquela ideia, aquele problema, aquela decepção amorosa, aquela questão de quebra financeira, etc., é que vem e volta para ela o tempo todo, porque psiquicamente estamos totalmente vinculados àquela ideia. Finalizando. E pular, né, que tinha só mais 28 slides. Não, mentira, só mais um. Olha o que Allan Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Ele fala: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre. O Espiritismo faz isso. Uma nova forma de olhar para a vida. E a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Obrigado, Allan Kardec, não é isso? Obrigado a todos vocês pelo carinho e a paciência. Posso pegar essa aguinha pequena aqui? Espiritual. Desconta no plano Tem espiritual. Que dar uma morridinha? Tem que dar uma morridinha. Vou pegar aqui, só por favor. Não, pode ficar aqui, faz favor. Gente. Vamos agradecer imensamente o Everson Ramos, trazer a cada um de nós essas reflexões de espiritualidade. Porque a proposta é justamente essa. Como que nós, espíritas, estamos combatendo o materialismo? E Camilo, nesses capítulos, ele fez um resumo do resumo, foi a verdade, traz para nós conceituações, reflexões da magna importância. E nós vamos agradecer imensamente, e o Everson, entregando ele um cheque, e lá descontar no plano espiritual, terá que dar uma morridinha, não tem jeito. Agradecemos imensamente e esperamos contar com Everson outras vezes em nossa casa. Vamos ter uma selfie. Agora é a selfie. Beleza. Nós temos que mostrar o cheque. Tem que mostrar o cheque. Você vai mostrar para a família. Eu ganhei um cheque. O Espírito Miramês, no livro Cristos, nos fala que a música, na vibração divina do amor, ela rasga o infinito e busca suprimento maior em regiões da mente comum, oferecendo-nos um banho de luz na luz do Criador.
celeiro de luz, somos a pátria do Evangelho e da doutrina de amor do Espiritismo. O Consolador. Muito obrigado, Vivian. Aqui está o cheque em seu nome para o grupo. Vai tirar uma foto, não?